Quebraram o moleque. 18 anos. Corpo de adolescente. Agenda de gladiador. E agora que o osso rachou, todo mundo lava as mãos. Mas alguém vai ter que responder por isso. Estevão William. Lembra esse nome? Ou melhor, você já lembra. O garoto que surgiu no Palmeiras como a maior promessa do futebol brasileiro em décadas. Comparado a Neymar. Comparado a Messi. Comparado a gente que levou anos para conquistar o que esse menino conquistou antes de completar 18 anos. Em 2024, Estevão explodiu. Literalmente explodiu. Foram 13 gols e 9 assistências pelo Palmeiras no Brasileirão. 13 gols. Com 17 anos. Jogando contra homens de 30 anos que batem como se tivessem algo pessoal contra ele. E bateram. A cada jogo, bateram mais. Estevão virou o alvo. Aquele corpo magro, franzino, com quadril estreito e joelho de garoto ainda em formação. Virou alvo de caçada. E todo mundo assistiu. Em agosto de 2024, a primeira lesão grave. Entorse no joelho esquerdo contra o Vitória. O moleque saiu de campo chorando. 17 anos, chorando de dor, e o técnico Abel Ferreira já tinha avisado semanas antes. Abel disse, com todas as letras, que Estevão precisava de proteção. Que o calendário brasileiro era uma máquina de moer jogador. Que aquele corpo não aguentaria o ritmo. Ninguém ouviu. A CBF não ouviu. Os clubes não ouviram. Os empresários não ouviram. O Chelsea, que já tinha comprado o garoto por 61 milhões de euros, também não ouviu. 61 milhões de euros. Repete esse número na sua cabeça. 370 milhões de reais pelo passe de um menino de 17 anos. E sabe o que acontece quando você vale 370 milhões? Você não descansa. Você não para. Você joga. Joga machucado. Joga cansado. Joga até quebrar. Vamos aos números. Porque é aqui que a máscara cai. Entre agosto de 2023 e dezembro de 2024, Estevão disputou mais de 60 partidas oficiais pelo Palmeiras. 60 partidas. Em pouco mais de um ano. Com um corpo que ainda estava em formação. Para você ter uma ideia, a UEFA recomenda que jogadores sub-19 não disputem mais de 40 partidas por temporada. 40. É o limite considerado seguro para um corpo jovem. Estevão fez 60. E não foram 60 jogos de pelada. Foram 60 jogos de Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Seleção Brasileira. Os campeonatos mais violentos, mais intensos, mais destruidores de corpo que existem no planeta. Em novembro de 2024, depois de arrastar a seleção brasileira nas eliminatórias, Estevão sentiu de novo. Dessa vez foi a coxa. Lesão muscular. 3 semanas fora. Voltou antes do tempo. Por quê? Porque o Palmeiras brigava pelo título. Porque a CBF precisava dele nas eliminatórias. Porque o Chelsea queria ver seu investimento em campo. Em abril de 2025, a notícia que ninguém queria dar. Estevão sofreu uma fratura por estresse na tíbia. Fratura por estresse. Sabe o que causa isso? Excesso de carga. Excesso de jogos. Excesso de pressão sobre um osso que não teve tempo de se recuperar. Médicos ortopedistas explicam que fratura por estresse é típica de atletas que ultrapassam o limite do corpo repetidamente. É o osso mandando um recado. Um recado que diz, para, pelo amor de Deus, para. Mas ninguém parou. E agora Estevão está numa corrida contra o tempo. A Copa do Mundo de 2026 é em junho. Faltam meses. E o moleque tem uma fratura na perna. A CBF minimizou. Disse que era uma lesão controlada. Que ele voltaria a tempo. Que não havia motivo para preocupação. Mentira. Fratura por estresse na tíbia exige de 8 a 12 semanas de recuperação completa. Sem atalhos. Sem milagres. E mesmo depois, o jogador precisa de um período de readaptação. Precisa recuperar ritmo de jogo. Precisa voltar a confiar no próprio corpo. Estevão não tem esse tempo. E a culpa não é dele. Agora vamos falar de dinheiro. Porque é sempre sobre dinheiro. O Chelsea pagou 61 milhões de euros pelo Estevão. Mas esse valor pode chegar a 80 milhões com bônus por metas. 80 milhões de euros. Quase meio bilhão de reais.
O Palmeiras ficou com a maior parte. Os empresários ficaram com uma fatia generosa. A CBF lucra com a visibilidade de ter a maior joia do mundo vestindo a camisa amarela. Todo mundo ganha. Menos o Estevão. O Estevão ganha lesão. Ganha a cobrança. Ganha a pressão de ser o salvador de uma seleção que passa por uma das piores fases da história. Enquanto isso, a família dele, que veio de Franca, interior de São Paulo, assiste o filho virar produto. Assiste o filho ser espremido como laranja. Assiste o filho chorar de dor no gramado enquanto os comentaristas perguntam quando ele vai voltar. Vamos comparar com a realidade do brasileiro. O salário mínimo no Brasil em 2025 é de R$ 1.500. Um trabalhador comum, que acorda às 5 da manhã para pegar ônibus lotado, que trabalha 8 horas por dia, que chega em casa destruído, esse trabalhador precisaria de 20 mil anos para ganhar o que o Chelsea pagou pelo Estevão. 20 mil anos. E esse dinheiro todo criou uma engrenagem. Uma engrenagem que não permite que Estevão descanse. Que não permite que ele cure. Que não permite que ele seja um garoto de 18 anos. Por que garoto de 18 anos não vale 60 milhões de euros? Produto vale. E as consequências já começaram. O Chelsea está preocupado. A imprensa inglesa já questiona se o clube comprou um jogador quebrado. Se o investimento vai dar retorno. Se Estevão vai conseguir se adaptar ao futebol europeu com um histórico de lesões antes de completar 20 anos. O Palmeiras se defende dizendo que sempre cuidou do atleta. Que seguiu protocolos médicos. Que a decisão de escalar era técnica. A CBF diz que convocou Estevão porque ele era o melhor disponível. Que não podia abrir mão de um talento desse nível. Que a responsabilidade é compartilhada. Responsabilidade compartilhada. Que bonito. Que conveniente. Quando dá certo, todo mundo quer o crédito. Quando dá errado, ninguém tem culpa. Mas alguém tem culpa. Tem culpa quem escalou um garoto de 17 anos em 60 jogos num único ano. Tem culpa quem convocou para a seleção um jogador que mal tinha se recuperado da lesão anterior. Tem culpa quem criou um calendário de 70 jogos por temporada e acha isso normal. Tem culpa quem lucrou milhões e agora finge surpresa. Médicos especializados em medicina esportiva já alertaram. O Dr. Joaquim Grava, ex-médico do Corinthians e da seleção brasileira, já disse que o futebol brasileiro está destruindo seus talentos. Que o calendário é insano. Que jogadores jovens estão sendo expostos a cargas que atletas experientes não aguentariam. Ninguém escuta. Por que mudar o calendário significa menos jogos? Menos jogos significa menos dinheiro de televisão. Menos dinheiro de televisão significa menos lucro para a CBF, para os clubes, para as federações estaduais. Então o moleque que jogue. Que arrebente. Que quebre. E se Estevão perder a Copa do Mundo de 2026? Se a maior joia do futebol brasileiro em uma geração não conseguir jogar o maior torneio do planeta porque o corpo dele foi destruído antes da hora? Quem vai assumir? Edinaldo Rodrigues vai subir num palanque e pedir desculpas? Leila Pereira vai admitir que errou? O Chelsea vai devolver o dinheiro? Ninguém. Ninguém vai assumir nada. Vão dizer que foi azar. Que faz parte do futebol. Que lesão acontece. E vão procurar o próximo garoto para explorar. Estevão tem 18 anos. 18 anos. Na idade em que a maioria dos brasileiros está terminando o ensino médio, tentando passar no vestibular, descobrindo quem é, o Estevão carrega nas costas a expectativa de uma nação inteira. E ninguém perguntou se ele aguenta. Ninguém perguntou se ele quer. Ninguém perguntou se o corpo dele, que ainda está crescendo, que ainda está se formando, que ainda tem ossos e músculos de adolescente, aguenta a carga de um profissional veterano. Colocaram o moleque numa esteira. Ligaram no máximo. E ficaram contando o dinheiro enquanto ele corria até não aguentar mais. Isso não é valorizar talento. Isso é exploração. Exploração com camisa bonita, contrato milionário e câmera de televisão. Se Estevão superar isso, se ele conseguir se recuperar, jogar a Copa, brilhar no Chelsea, vai ser apesar do sistema. Não por causa dele. E se ele não conseguir, a história vai lembrar. Vai lembrar que o Brasil tinha uma joia rara. Tinha um talento único. Tinha um garoto que podia mudar a história do futebol. E destruiu ele antes da hora. Agora eu quero saber de você. Quem é o maior culpado por essa situação? O Palmeiras que escalou sem parar? A CBF que convocou sem dó?
O calendário insano do futebol brasileiro? Ou o sistema inteiro que trata jogador como produto descartável? Fala nos comentários. Quero ler cada resposta. Se esse vídeo te mostrou algo que você não tinha parado para pensar, deixa o like. Sério. O like faz o algoritmo mostrar esse conteúdo para mais gente. Faz mais torcedor abrir o olho. Faz a pressão aumentar em quem precisa mudar. Sem filtro. Sem medo. Sem perdão.